Começando a semana aqui no Jornal da Correio, falando sobre o Enem 2025. O domingo foi de prova para milhões de candidatos que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio. 27% dos quase 5 milhões de candidatos faltaram no primeiro dia de provas. E, como é de costume, a grande expectativa era para o tema da redação. Mais uma vez, os estudantes foram desafiados a escrever sobre um tema de interesse social. As perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. No dia seguinte da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, na cabeça dos candidatos a chave já virou. Já está todo mundo focado no próximo desafio e já estão estudando e aprendendo e se preparando para não serem pegos de surpresa como foram no primeiro dia. Eu achei um Enem diferente, as questões estavam diferentes, principalmente humanas. Estava mais conteudista, um pouco mais puxado, sabe? Mas deu para fazer, né? O próprio formato da prova de humanas também acabou deixando todo mundo um pouco inseguro. No entanto, a prova foi avaliada como muito positiva por todos que fizeram. Especificamente no que tange às questões de ciências humanas, a gente percebeu que na prova de 2025 ocorreu uma maior incidência de questões conteudistas. Especificamente, eu sou professor de História e o que a gente muito recebia dos alunos, professor, não caiu nenhuma questão de História. Por quê? Porque as questões de História estavam contextualizadas, mas nessa prova especificamente, as ordens de comando, os textos faziam alusão a conteúdos. Portanto, o aluno que estava afiado no conteúdo e ao mesmo tempo conseguia interpretar, cruzando essas informações, ele foi muito bem sucedido. O tema da redação também foi surpreendente. Eu não acho que foi um tema difícil, mas assim, foi diferente porque o Enem sempre traz desafios, desafios para combater tal coisa, e dessa foi perspectiva sobre o envelhecimento. Aí foi diferente, sabe, ter que falar. Envelhecimento populacional é um tema muito recorrente, assim, que traz diversos desafios, diversas perspectivas mesmo sobre o futuro do Brasil, né? Surpreendente o assunto da redação? Sim, especialmente por um detalhe que, para olhos despreparados, passa despercebido. É realmente um grande problema da sociedade contemporânea a questão da pessoa idosa. Há um envelhecimento. O que pega também muita gente de surpresa é o fato da palavra chave, que normalmente era desafios, e neste ano caiu perspectiva. Quando ele coloca desafios, no próprio tema já vem o problema explícito. Quando ele coloca perspectiva, ele não cria o problema, então fica sob a responsabilidade do candidato criar um problema a partir dessas perspectivas da população idosa. Agora é olhar para frente e se preparar para o próximo desafio. Olá, muito boa noite para você que está acompanhando o Jornal da Correio. A gente continua falando sobre esse assunto, né, trazido aí pela redação do Enem, que são as perspectivas em relação ao envelhecimento da população. Um tema que é atual e que precisa ser debatido por todos, não só aí para o pessoal que fez o Enem. Então, por isso eu vou conversar agora com o Hugo Cavalcante, ele que é sociólogo. Hugo, boa noite. Já vou te perguntando, né, por que a gente precisa agora mais do que nunca falar sobre esse assunto, né, que é o envelhecimento da população. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Nós temos que lembrar que todos nós envelhecemos, né? Então, às vezes só as pessoas que realmente estão ficando velhas se preocupam muito com essa temática, porque eles estão sofrendo aquela questão do saber se está envelhecendo bem, se não está, mas é uma preocupação que deve ser de toda a sociedade, né? A gente percebe que já há muito tempo a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Então, a partir do momento que você percebe que a expectativa está crescendo, é porque tem alguns fatores que fazem com que isso aconteça, como, por exemplo, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, medicamentos, curas de doenças que antes não eram tratáveis. Então, todos esses fatores juntos, combinados, fazem com que a gente deva refletir cada vez mais sobre o processo de envelhecimento. E esse envelhecimento, né, da sociedade, ou seja, a gente tendo uma população idosa maior, por exemplo, traz muitos desafios. A gente está aqui numa praça, por exemplo, as cidades elas não estão preparadas, por exemplo, falta acessibilidade, ou seja, são muitos os desafios. Exato, são muitos, até porque cada vez quando você tem uma mudança social,
parece que a cidade ficou estagnada e não consegue resolver esses problemas. Então, a mudança ela tem que vir acompanhada também de uma gestão pública de qualidade que consiga atender essas demandas, que no caso específico do nosso assunto aqui, que façam com que essas pessoas tenham acesso, consigam, por exemplo, andar, questão, por exemplo, de uso de celulares, às vezes colocam letras maiores, questão de deslocamento, até para dirigir, até que idade realmente você está capaz, apto a dirigir. Então, são fatores que são muito relevantes. Outro assunto que é relacionado também, que é muito debatido, é a questão do etarismo, né? Ou seja, que é um preconceito em relação à idade. Isso está muito presente, a gente precisa se trabalhar até porque todo mundo um dia vai chegar lá. Exatamente, né? Principalmente na questão do trabalho, né? Então, até que ponto a pessoa ainda consegue desenvolver, apesar da idade, aquele trabalho, né? Então, há muito preconceito, às vezes a pessoa mais velha ela tem muita experiência e aí os valores do trabalho às vezes são muito técnicos e aí uma pessoa mais velha talvez consiga desenvolver melhor justamente pela experiência, né? Então, por um lado tem esse preconceito, mas talvez eles possam ser quebrados justamente fazendo uma reflexão mais ampla de como aquela pessoa que é mais idosa pode desenvolver seu trabalho dentro de uma empresa, de uma repartição pública. As políticas públicas também têm que ser melhoradas, ou seja, para ajudar essa população, até para que eles possam envelhecer com qualidade. Com certeza, né? A política pública é fundamental em vários setores do país, né? E nesse tema também não vai ser diferente, né? Então, se você tem uma política pública que pense nessa população, que realmente zele por ela, porque ela é uma parte importante dentro do cenário. A gente tem comunidades, por exemplo, europeias que têm uma população idosa bem maior do que a nossa. E aqui a gente está começando a talvez chegar nesse ponto de que as pessoas estão envelhecendo, mas elas têm que envelhecer com qualidade. E aí a gestão pública ela é fundamental nesse processo. Exatamente. Muito obrigado por conversar aqui com a gente. Tá aí, viu, Linda? Vou te chamando aí no estúdio, né? E a gente está entendendo a importância, né, desse tema que foi trazido para o Enem, provocar essa reflexão, especialmente na geração mais nova, né? Que é o maior público do Enem. Então é um tema social que foi trazido aí nesse ano, nessa prova. Volto com você aí no estúdio. Certo, Simon. Obrigada aí pelas primeiras informações.